A grande transformação. Uma pessoa que comigo desde os anos 70 interagiu e ajudou-me a fazer, a redigir, inclusive, e a persuadir todos os senadores e certamente estaria aqui conosco o professor Antônio Maria da Silveira, que é um dos campeões do avanço da proposta da garantia de uma renda para todos. Ele, no meio acadêmico brasileiro, em 1975, foi o primeiro a escrever a proposta da garantia de renda mínima. E gostaria até, prezada Lúcia Modesta, de agradecer muito a sua presença como representante aqui do Ministro do Desenvolvimento Social, da ministra, que só por uma razão pessoal, porque ela foi acompanhar o nascimento de sua neta nos Estados Unidos nestes dias, por isso ela disse que não pode estar aqui, a ministra Márcia, mas o ex-ministro Patrus Ananias estará aqui conosco, mas eu gostaria também de dizer uma palavra sobre a Rosane Cunha, que infelizmente, num acidente de automóvel em Buenos Aires, perdeu a vida, mas ela estava presente, éramos 13 os brasileiros que estávamos em Dublin, no 12º Congresso Internacional da ABIAN, quando os dirigentes nos perguntaram, o comitê executivo, será que vocês poderiam realizar o próximo congresso no Brasil? Então, nos reunimos os 13, inclusive o nosso embaixador ali presente, e falamos, que boa ideia, e nos disseram, olha, seria bom o Brasil, porque é o primeiro país cujo Congresso Nacional aprova a renda básica de cidadania. Então, aqui cheguei no Brasil, na semana seguinte fiz a visita ao professor Carlos Alberto Azzoni, conforme ele relatou ontem, falou, é claro, é tão importante esse evento, nós vamos abrir a USP para hospedá-los, e daí conversei com essas pessoas que estão aqui na mesa, que com um entusiasmo, uma dedicação simplesmente fantástica, a quem agradeço muito, e eu queria concluir as minhas palavras dizendo que o presidente Lula, que estaria hoje falando, por circunstâncias da sua agenda não pôde, mas ele teve a gentileza de receber a comissão executiva, a direção executiva da ABIAN, por 1h45, nesta terça-feira, dia 29, foi das 5 às 6h30, 6h40 e poucos da tarde, e isso vai estar, todo o diálogo vai estar na página da ABIAN, para quem quiser ver, as fotos também estarão disponíveis, e o presidente teve a gentileza, então, de além de ter tido conosco um diálogo muito encorajador, também encaminhou uma mensagem por escrito, e eu agradeceria muito pedir a Lena Lavinas que leia a mensagem do presidente Lula, saudando o 13º Congresso Internacional da ABIAN. Por favor, Lena. Fico muito honrada. Mensagem do presidente da República por ocasião da 13ª Conferência Internacional da Rede Mundial de Renda Básica, Brasília, Distrito Federal, 29 de junho de 2010. Ao escolher o Brasil como sede para a sua 13ª Conferência Internacional, a Rede Mundial de Renda Básica trouxe uma grande alegria para todos nós que, no governo, na academia ou em organizações da sociedade civil, lutamos pela construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. Esta alegria se deve, em especial, ao reconhecimento que os senhores e as senhoras vêm dando às iniciativas brasileiras que, em muitos aspectos, se aproximam dos ideais que norteiam a luta pela renda básica. Hoje, quando já podemos avaliar com certo distanciamento a crise financeira que derrubou as principais economias do mundo a partir de 2008, vemos que países menos afetados e que conseguiram se recuperar mais rápido foram justamente aqueles que contavam com políticas sociais sólidas. A verdade é que, ao lado de uma série de outras medidas, os esforços voltados para garantir direitos e reduzir a desigualdade, como é o caso do Fome Zero e do Bolsa Família, serviram também como ferramentas para fortalecer o mercado interno e defender a economia como um todo.
Esses efeitos extremamente positivos das políticas de transferência de renda eram simplesmente ignorados por boa parte dos governos, dos economistas ou dos políticos nas décadas de 80 e 90. Na maioria das faculdades, em quase todas as redações de jornais e nos mais importantes centros de pensamento, havia, àquela época, o predomínio de um pensamento muito mais voltado à frieza das planilhas de cálculo e à idolatria acrítica do Deus mercado do que à realidade do cidadão comum. Em vez de enxergar gente de carne e osso, que se alimenta, trabalha, sustenta a família e tem o direito de sonhar, os planejadores do modelo neoliberal viam apenas números. Ao invés de políticas públicas transformadoras e emancipatórias, o que se via eram custos que o Estado não deveria assumir. Nesse sentido, é importante reconhecer que sempre houve um grupo de pensadores, ativistas, políticos e representantes da sociedade civil que nunca se curvaram a esse tipo de consenso. E a Rede Mundial de Renda Básica é uma dessas entidades que mantiveram viva a ideia de que é possível escapar da lógica individualista que, felizmente, já dá sinais de exaustão. É exatamente por isso que acredito que, em breve, programas de renda básica irão se tornar cada vez mais comuns em todo o mundo. Aqui no Brasil, além de contarmos com a experiência exitosa dos 13 milhões de lares que recebem o Bolsa Família, já temos uma lei, de autoria do senador Eduardo Suplicy, que estabelece a criação de programas nessa modalidade. Contamos também com uma sociedade cada vez mais madura e consciente da importância de iniciativas desse tipo. E é exatamente dela que virá o principal apoio para a sua implementação. Quero, portanto, dar meus parabéns à Rede Mundial de Renda Básica, que desempenha incansável militância pela construção de sociedades mais justas, e agradecer a toda a diretoria da instituição, nas pessoas de seus co-presidentes Ingrid Van Nicker e Karl Widerski, pela realização desta conferência aqui em São Paulo. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Senhoras e senhores, eu gostaria de convidar à mesa o senhor prefeito da cidade de Santo Antônio do Pinhal, aqui em São Paulo, o senhor José Augusto Guarnieri Pereira, por gentileza. Gostaríamos de agradecer as presenças da senhora Graziele Vivas, representando a Petrobras, da senhora Clarice Coppetti, vice-presidente da Tecnologia de Informação da Caixa Econômica Federal, do senhor Humberto Magalhães, superintendente nacional de renda básica da Caixa Econômica Federal, do senhor Jorge Abraão, ele é diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, a senhora Ana Cláudia Peck e o senhor Cássio Luiz França, representando a Fundação Friedrich Ebert Stiftung. Temos mais alguém aqui, um instantinho só. A senhora Rosa Furtado, representando o Centro Internacional Celso Furtado. A professora Camila Ramalho, representando o Corecon de São Paulo, Conselho Regional de Economia. A senhora Lúcia Modesto, representando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.